Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São João, dos versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São João, e o evangelista começa mostrando onde está este texto, qual o seu contexto. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: amados e amadas de Deus, que gesto Jesus tinha cumprido antes desse texto? Lavado os pés dos discípulos. Lavar os pés implica Jesus que diz para os discípulos que é preciso assumir o caminho do serviço. Ele é o Messias que veio, é o Messias que chegou a sua hora e agora ele deve ser glorificado. E antes da sua glorificação, da sua morte e ressurreição, ele cumpre esse gesto de lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés dos discípulos implica dizer que Jesus é o Messias servo, o Messias servidor, o Messias que veio para servir, não para ser servido. O Messias que veio para fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço. Este foi o messianismo de Jesus. E Jesus então agora diz: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Amados e amadas de Deus, a imagem do servo. O servo não está acima do seu senhor. Jesus é o servo, é o servidor por excelência. Ele não está acima do seu senhor. E nem o discípulo, aquele que segue Jesus, não está acima do seu senhor. Mas ele é servidor. E servir é doar a vida. Servir é fazer da vida um dom de amor por amor a Jesus. Jesus é o servo por excelência. Jesus é o servo que veio do Pai, é o Filho eterno do Pai, mas que como Filho eterno do Pai mostrou que o sentido da sua vida e do seu ministério era doar a vida, era fazer a vida um dom de amor. Por isso Jesus continua: e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Jesus é o mensageiro, ele veio do Pai. Ele veio para manifestar para nós as coisas de Deus, as coisas do Pai. Jesus continua: se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Quer dizer, amados e amadas de Deus, se seguindo Jesus Cristo, fazermos da nossa vida um dom de amor, um dom de serviço, seremos felizes, realizaremos a vida. Jesus agora fala da traição. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Amados e amadas de Deus, Jesus fala de Judas que o traiu, Judas que ia traí-lo, Judas que levantou o calcanhar contra Jesus, traiu o Mestre, traiu o seu Senhor.
Jesus continua: desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Quando Judas entregar Jesus, os discípulos acreditem que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho se conclui Jesus dizendo: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, quem recebe o discípulo é o próprio Jesus que recebe. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Quem recebe o discípulo, aquele que Jesus enviou em seu nome, é o próprio Jesus que recebe. E quem recebe o discípulo, recebendo o próprio Jesus, recebe o próprio Pai. Jesus diz: e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quer dizer, recebe o próprio Pai. Jesus recebeu a missão do Pai, veio ao mundo, realizou a sua missão e deu a sua missão aos discípulos. Quem recebe o discípulo, recebe o próprio Jesus. E recebendo o próprio Jesus, recebe o próprio Pai. Amados e amadas de Deus, é o mistério da nossa vocação, é o mistério da nossa doação, é o mistério aqui do ministério ordenado na igreja. Aquilo que dizia também São Clemente, escrevendo à comunidade de Corinto, que tinha deposto os ministros. São Clemente dizia que Cristo foi enviado pelo Pai e ele enviou os discípulos. Por isso o enviado é enviado em nome de Cristo. O enviado é enviado em nome de Cristo para realizar a missão de Cristo. Amados e amadas de Deus, contemplemos esse texto, que contemplemos este Evangelho, contemplemos esta palavra de Deus, que ela nos ajude verdadeiramente a sermos servidores, que ela nos ajude verdadeiramente a encontrarmos Cristo hoje, que continua se doando e se doando através de nós, que doamos a vida, que colocamos a nossa vida, que entregamos a nossa vida por amor a Ele. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.